Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Protagonismo Regional em Debate. Essa semana, para tratar do painel Governança Local, nós vamos falar de um tema muito delicado e muito caro para todos nós, antecipando para quem nos acompanha que é o primeiro programa de uma série de outros programas que vai tratar a questão dos moradores de rua. O tema de hoje, o submundo da vida das ruas, as vidas invisíveis. E é para tratar desse assunto que a gente recebe no estúdio. Primeiramente quero apresentar a Ana Mara Simões, ela que é psicóloga e advogada e já foi gestora também dessa área. Ana Mara, seja muito bem-vinda. Boa noite, Sérgio, boa noite, Silvia, boa noite, Márcio, boa noite aos que nos assistem. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É um tema que eu tenho um apreço muito grande e eu quero te cumprimentar também por trazer este tema de extrema importância e necessidade. Vai contribuir muito com a gente. Obrigada. Nos acompanha aqui também a Silvia Valério, ela que é assistente social e também muito experiente nessa área de assistência social e área de saúde também, né, Silvia? Seja bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Boa noite, Sérgio, boa noite, Ana Mara, boa noite, Márcio, boa noite a todos que nos assistem. Esse tema é bem delicado, muito complexo, né? Então acho que é importante, como você citou, que é o primeiro de muitos. Então, são diversos assuntos que a gente tem dentro do mesmo tema. Estamos aqui para colaborar e participar. É um desafio. No vídeo, falando de São Paulo, Márcio Moura, ele que é o fundador, ele é terapeuta, fundador e proprietário da clínica Renovar Vidas. Márcio, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio, Silvia, Ana Mara. Um prazer estar participando, poder colaborar. Estou à disposição. Boa noite. Bom, vamos lá. Vocês estão muito sérios, né? Apesar de ser um assunto delicado. Para quem acompanha, acho que era importante a gente dar uma descontraída. E eu queria começar, Ana Mara, pedindo primeiro para você contar um pouquinho da tua história. Fazer um overview, né? uma introdução rápida, um pouquinho da tua experiência com esse tema complexo que a gente já falou agora aqui, por favor. Bom, Sérgio, é uma história longa. Começou em 1989, no governo Thelma de Souza. Ali eu comecei, acho que assim, a grande jornada da minha vida e comecei na área da assistência social, aprendendo bastante, trabalhei com a Silvia e com tantas pessoas incríveis, né? Então, e dali fui me desenvolvendo, aprendendo, me apaixonando pela área e fui gestora municipal nos municípios de São Vicente primeiro, depois de Santos. O meu trabalho inicial em Santos foi na época eram meninos e meninas em situação de rua, população em situação de rua. Foi um desafio naquele momento, foi quando começou, na verdade, a gente teve a primeira leva de meninos e meninas vindos da Praça da Sé, em São Paulo, que teve uma limpeza lá e eles vieram para cá. Enfim, foi uma época aí de muito desafio, mas de muita realização. Fui muito feliz na minha carreira pública. Agradeço a todos os prefeitos e prefeitas com quem trabalhei. Me deram uma grande oportunidade de fazer o que eu acreditava sempre, né? E trabalhar. Aprendizado também, né? Nossa, muito aprendizado e trabalhar com pessoas maravilhosas que me ensinaram muito. E assim, o que eu mais aprendi é que é um trabalho de muitas mãos. A gente não faz absolutamente nada sozinha. E além da área da assistência social, eu tive uma passagem pela política pública de previdência social, participei da implantação, né? Fui responsável, na verdade, pela implantação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos. E é isso, e aí eu fui me desenvolvendo, me formando. Mais recentemente voltei a me dedicar à formação na minha área de formação, que é a psicologia, minha área preferida, né? Eu tenho direito também, mas a psicologia é a minha área de atuação. E é isso, e essa, como você diz, né, o olhar para esses invisíveis é um desafio, um tema de muita complexidade e que eu acho que, acima de tudo, a gente tem que fazer com muita humildade, né? É um tema que demanda muita humildade da nossa parte, porque, como eu brinquei agora há pouco, se fosse fácil, estava feito, né? Então... A Ana Mara tocou num assunto interessante agora, né, Silvia? Porque eu conheci vocês duas
nesse trabalho, mais você até do que a Ana Mara, para quem não sabe, acho que muita gente já sabe, a minha área é segurança, eu vim dessa área, e na área que eu trabalhava com isso, era muito comum o uso da força. Então, a nossa realidade, a nossa visão era o uso da força, tirar as pessoas do local público, né? Simplesmente assim. Claro que com o tempo da carreira a gente vai aprendendo e vê que não é por aí, né? Isso é uma fração do trabalho. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu falei isso para a Ana Mara várias vezes, falei para o esposo dela, que é muito meu amigo, Marco Antônio, um abraço para o Marco, que uma coisa que me chamou a atenção uma vez, eu ainda tomado por essa prática de uso da força, uma vez eu vi a Ana Mara abordar um morador de rua, né, morador em situação sem teto, sei lá o nome que dão hoje em dia, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que quando a pessoa abordou ela olhou para ele, conversou com ele, né? Então, para muita gente isso pode ser algo natural, mas não era para nós que estávamos acostumados a ver aquelas pessoas como coisas que precisavam ser removidas da rua. Falei isso para o Marco várias vezes. Então, a uma pessoa que estava na estatura dela, uma autoridade pública, falar com a pessoa, conversar com ela, coisa que muitas pessoas que estão no cargo hoje não conseguem fazer, me chamou a atenção e é algo que ajudou a manter a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. E no teu caso especificamente, eu vi sempre teu entusiasmo dentro das casas de abrigo, né? Como você trabalhava com as equipes, como você se empenhava em cumprir metas, em motivar as pessoas. Então, eu acho que essa experiência traz uma contribuição muito importante para o debate. Até me alonguei, mas acho que era importante para quem acompanha saber o quanto a gente conhece o trabalho de vocês, né? Sérgio, como a Ana Mara falou, né, nós trabalhamos juntos. Eu estive no serviço público desde 1986, né? Me aposentei em 2018 e continuei a trabalhar, e aí na área da saúde, né? Nessa minha trajetória do serviço público, eu tive diversas experiências em diversas secretarias, em diversos projetos, diversas frentes de trabalho. Mas eu acho que, assim, a coisa mais importante realmente é a questão da humanização. Eu acho que isso é um tema que hoje, atualmente, se fala tanto, mas ele é tão antigo, ele é tão necessário, né? Ele é imprescindível para qualquer trabalho, né? Então, eu passei por diversos serviços com a população de rua adulta, com a população de rua criança e adolescente, né? E com a população de rua idoso também. E agora a minha última trajetória, que foi na área da saúde, eu lidei muito, tive muito contato, é bem recente o meu desligamento do meu trabalho da saúde, né? Fazem apenas 7 meses, então eu ainda estou com isso muito aflorado, né? Então, eu lidei muito, convivi muito com a população de rua. Eles não são só invisíveis, eles são carentes demais. Eles necessitam demais dessa parte humana, né? Eles necessitam demais do ser humano, em todos os sentidos, Sérgio, para se recuperar socialmente, para recuperar saúde, dignidade, né? Confiança. Então, é um trabalho extremamente complexo, sim, e eu acredito, eu nunca desacreditei, né? Mas eu acredito muito que o nosso município, a nossa sociedade, né, a nossa população como um todo tem muito potencial para que a gente consiga, numa união, num trabalho em conjunto, em parcerias, que é extremamente importante, parceria em todos os setores, ter um outro olhar para esta população. É isso que a gente está precisando, urgente. Por isso nós estamos aqui. Márcio, conta um pouquinho então da tua história, como fizeram a Ana Mara e a Silvia, para quem está nos acompanhando poder entrar na nossa conversa. Claro, boa noite. Minha história tem tudo a ver com o tema hoje, né? Eu fui um invisível, né, em meados dos anos 90. Né? Infelizmente, felizmente venho de uma família tradicional paulistana, mas acabei me envolvendo com o submundo das drogas, né? E por um tempo fui esse invisível, né? Busquei ajuda, né? E encontrei um grupo de mutua ajuda, e durante
praticamente 10 anos, passei a levar uma mensagem, né, de fé, força, esperança em unidades terapêuticas, né, que havia sim a possibilidade de mudar, né, de sair desse submundo. E atualmente, depois de um período anônimo, eu me tornei bombeiro, socorrista, né, e instrutor, e comecei a trabalhar com resgate somente de pessoas em surto ou em situação de ruas para unidades terapêuticas, hospitais, né, tanto em residências, em hospitais, em situação de rua. E de lá para cá, há mais ou menos uns 7 anos, eu adquiri uma unidade terapêutica, onde eu me tornei consultor terapêutico, holístico, na área de dependência química. Hoje eu sou gestor da unidade, sou terapeuta da unidade, e nós fazemos esse trabalho de recuperar, né, devolver o membro para a sociedade produtivo, né? É um trabalho árduo, não é fácil, mas muito gratificante, né? Você buscar, né, essa pessoa, trazer com amor, com carinho, não precisa de violência, como o Sérgio falou no começo, né? Era só ir lá, pegar e colocar para dentro, não. O nosso trabalho foi uma renovação nessa área, né? Quando eu comecei, não se existia profissionais capacitados, né, para fazer esse tipo de trabalho. Era na grosseria, né? Pegava ali de alguma maneira, rolava e levava a pessoa, né, para onde tivesse que levar, para um abrigo, para um albergue, para uma clínica, para uma psiquiatria. E com o passar do tempo, né, com o know-how por ter passado por isso, né, e muito estudo, nós aprendemos a fazer uma abordagem holística. E hoje nós conseguimos, né, nossa equipe, nosso trabalho, a gente consegue buscar um morador de rua, mesmo dentro da Cracolândia, né, sem agressão, e trazer, né, para o tratamento, fazer o tratamento e devolver para a sociedade. E com pouquinho, né, de boa vontade, a gente tem conseguido aí esse mérito. São várias famílias, né, reconstruídas hoje, né? Esse é o nosso trabalho. Ana, do tempo que você foi secretário de Assistência Social, é claro que nós estamos considerando que você está afastado dessa área, você falou até comigo isso, a tua preocupação antes de aceitar participar do programa, mas vamos falar agora como cidadã, psicóloga, advogada, você que milita em várias outras áreas. O que você vê de grande relevância nas mudanças do cenário daquela época para hoje? O que você destacaria que seria um ponto que chama muita atenção, de como era a abordagem pelo poder público, pelas instituições, naquela época, sei lá, quase 20 anos atrás ou mais, para os dias atuais? Então, Sérgio, como eu disse, é um trabalho de extrema complexidade. E quando a gente está falando de pessoas que têm histórias e o que leva uma pessoa a se tornar um dependente químico, a morar nas ruas, a romper vínculos, são diversos fatores. Mas a gente está falando de o quê? De falências, né? De falência humana. Então, trabalhar com isto é algo que demanda alguns ingredientes, eu diria. O principal deles é o amor e o respeito ao ser humano. Então, quando a gente está falando dessas pessoas invisíveis, e recentemente me veio um desejo tão grande de lançar uma campanha assim, eu vejo você, sabe? Ou eu vejo você, que a população pudesse andar pelas ruas e ao olhar uma pessoa na rua, eu vejo você. Mas eu estou vendo, não estou vendo este ser que você se transformou, eu estou vendo a tua essência. Eu estou vendo aquilo que você traz no teu eu mais profundo. Então, assim,
Primeiro, essa questão do amor, do respeito, do inconformismo, de você aceitar que alguém possa escolher. As pessoas costumam dizer assim, mas é uma escolha. É uma escolha, ok. Mas de que nível de consciência, de que condição esta pessoa está fazendo esta escolha? Provavelmente ela está fazendo esta escolha a partir de um adoecimento. Então, é uma escolha consciente? Não é uma escolha consciente. Então, quando você me pergunta o que me chama a atenção neste momento, é a ausência de uma autoridade que se responsabilize pelo tema. O que se chama para si nessa... Sim, porque quando se discute a competência... não, é da área A, é da área B, é da saúde, é da assistência, é da saúde, é da assistência. Meu Deus, é um tema que passa pelas políticas públicas. A problemática envolvida, ela é transversal, ela passa por várias políticas públicas. Mas tem que ter alguém que seja porta-voz dessas pessoas. E eu sinto muita falta de alguém que assuma, e assim, tem que ser uma autoridade, alguém que tenha poder para isto. Então, assim, eu me lembro que o que me vinha muito forte era assim, que eu tinha ali um poder, quando eu tinha o cargo de secretária municipal, e que eu soubesse usar muito bem este poder. Eu representava uma política pública, eu falava em nome daqueles que eram usuários da política pública. Portanto, eu precisava fazer a decodificação das necessidades para a população. Como foi dito aqui, é um trabalho que ninguém faz sozinho, é impossível, nem o poder público tem esse poder. É um trabalho que não pode ser feito, tem que ser feito por pessoas competentes, pessoas que se interessem pelo tema, pessoas que estudem o tema, pessoas que tenham amor, pessoas que tenham experiências. Sejam vocacionadas. Tem vários olhares. E a sociedade, ela precisa participar, sim, ela tem que ser envolvida. Hoje o que eu sinto é que as pessoas estão perdidas, sem contar que a gente vem de uma pandemia, então hoje o perfil de quem está na rua... ele é diverso, ele precisa ser estudado, aprofundado, decodificado. Alguém precisa fazer isso. E a população precisa ser orientada a como é que ela lida com essa questão, quando ela é abordada. Então, assim, é um tema que ele não se esgota. É um tema que ele precisa ser falado, discutido, refletido, pensado, acerta, erra. Enfim, é um tema que não se esgota mesmo. Porque quando está se falando, quando você vai oferecer um atendimento, e para um trabalho dar certo, a outra pessoa precisa querer. E a gente está falando de pessoas que estão desgostosas da vida, que desistiram da vida. Então, precisa, antes de você conseguir... E jamais a gente pode ir para um trabalho desse a partir das nossas referências. Achar que chega lá, oferecer um tratamento, oferecer uma casa, oferecer um trabalho, vai resolver. Não. E se você oferece e a pessoa não aceita, não é porque ela é vagabunda, não é porque ela não quer saber de nada, é porque ela está doente. Ela está numa condição que ela precisa primeiro sair deste lugar. A alma dela precisa ser tratada, ela precisa ser vista, ela precisa se ver, ela precisa voltar a se amar, ela precisa voltar a querer viver. Então, meu Deus, é um trabalho de muitas mãos, é um trabalho que não é mágico. E eu lembro que tinha uma coisa que me vinha muito forte sempre, que era assim, se fosse teu pai que estivesse na rua, se fosse tua mãe, fosse teu avô, fosse teu filho, você ia deixar? Então, quando eu escuto muitas vezes, e do poder público isso, não, mas em nome do direito de ir e vir a gente não pode fazer nada. Eu falo, meu Deus, o direito de ir e vir ele é maior do que a dignidade humana. A gente está falando de direito de ir e vir, ou de escolha de alguém que está adoecido, de alguém que não está no seu discernimento, com a sua capacidade de discernir, de alguém em que nível de consciência está essa pessoa. Então, como é que eu posso dizer? Ela escolheu, mas ela escolheu de um lugar doente. Então, Sérgio, eu sinto falta, sim, de que alguém assuma esta competência. E eu entendo que a política de assistência social
não que seja responsável, porque ela sozinha não vai resolver, óbvio, mas que seja o maestro desse trabalho, que seja o gestor maior deste trabalho, alguém que ajude a decodificar, inclusive para as demais áreas, que faça essa intermediação com a sociedade civil, com os prestadores de serviço, com as organizações não governamentais, enfim, alguém que assuma isso e seja porta-voz. Porque hoje o que eu sinto é que não tem ninguém puxa esse tema no âmbito do poder público. Se eu entendi bem, o diagnóstico que a Ana Mara faz de hoje é que o setor público deixou esse vácuo, né? Faltou alguém se apresentar, ou muitos alguém se apresentarem para falar, olha, no setor público nós temos essas referências de autoridades, não só do ponto de vista formal, mas do ponto de vista do conhecimento, da atitude, do comprometimento, né? Acho que foi isso que a Ana tentou falar aqui agora. Eu também via isso no teu trabalho, eu falei isso na abertura do programa, esse engajamento, essa forma de motivar as pessoas. Você comunga com essa visão da Ana, Silvia? Totalmente. E eu ainda acrescento mais, sabe, Ana? Eu consigo enxergar também, em cima da pergunta que você fez, Sérgio, do que chegou, né, à atualidade esta situação da população de rua. Eu acho que nós tínhamos, né, no início do meu trabalho público, ainda na época da Ana Mara, nós tínhamos muito mais parcerias, nós tínhamos muito mais comprometimento da sociedade, sabe? Muito mais mas era integração, chamada, né? A sociedade, né, era chamada. Isso, então o poder público, ele se fazia mais presente nas ligações, coligações, né, e em buscar mais os parceiros. Isso era muito claro, isso era muito bom. Eu tenho muita saudade dessa época. Nós tínhamos parceria com ONGs, com instituições religiosas, com instituições individuais, particulares, com trabalhos como esses do Márcio, né, com equipes, inclusive com o Estado, com Polícia Civil, com a Polícia Militar, Guarda Municipal. Nós tínhamos parcerias com todo este ramo da sociedade em que se falava a mesma linguagem, tinha-se o mesmo objetivo e as coisas funcionavam muito melhor. Então, eu acho que com o passar do tempo, isso foi sem ninguém para levar à frente. Perdeu-se a liderança. Perdeu-se isso, perdeu-se o mediador, perdeu-se os influenciadores, perdeu as pessoas que dominavam isso. E aí foi só se criando políticas imediatistas. Então, hoje, infelizmente, a gente está com um número muito grande na nossa cidade de população de rua que acaba não tendo condições, não se dá conta de nenhum tipo de política, de nenhum tipo de trabalho a se oferecer, né? Então, infelizmente, isso está faltando essa parceria, está faltando esse comprometimento, sim, buscar a sociedade, um mediador, sabe? Principalmente, uma coisa que a Ana Mara falou, principalmente dentro do próprio serviço público. Todas as secretarias, elas têm que assumir isso. Não é só a assistência social, não é só a saúde, a educação é extremamente importante, o meio ambiente é extremamente importante, planejamento, habitação. Então, todos esses segmentos. E assim, eu acho que a ponta deste novelo para se iniciar primeiro, nós precisaríamos, para retomar tudo isso, na minha opinião, para ver, né, como foi, infelizmente, chegando a este ponto, eu acho que se tem muita possibilidade, volto a falar, nós temos na nossa cidade um potencial muito grande, tá, para isso, nós temos muitos segmentos importantes para isso, né? Eu acho que a pontinha do novelo seria primeiro nós termos o perfil desta população, nós termos um panorama, um quadro real. Isso está, se tem atualizado, eu desconheço. Mas quantos hoje nós temos na cidade?
Quem são essas pessoas? Quantos Diagnóstico, né? homens? Um diagnóstico completo disso. Sim, mas precisa ter alguém que assuma, que tenha Sim, alguém que a puxe competência isso, com disso. certeza. Que A faça liderança é a isso. premissa, né? Vamos voltar para o Márcio. Márcio, quando você começou esse trabalho, eu queria que você pudesse compartilhar conosco. Sim. O que é que você identificou que era o maior gargalo a se enfrentar? Você via problemas de burocracia na área pública, era uma realidade difusa, enfim. Quando você começou a desenvolver, o que você encontrou como a primeira grande barreira para você atingir os objetivos que você vinha se propondo a alcançar? Olha, primeiramente eu concordo com tudo que foi dito aí, né? Em relação ao poder público, ao levantamento, um diagnóstico, né, de como está hoje. E quando eu comecei esse trabalho, a maior barreira foi o próprio poder público, né? Porque se você pegava a pessoa na rua em surto, tentando esfaquear alguém para tentar conseguir um pouco mais de dinheiro e colocasse ela à força na ambulância para levar para tratamento, e isso com consentimento familiar, com uma autorização psiquiátrica, você ia preso. Tanto que eu fui preso, né? Eu fui parar numa delegacia por sequestro, né? Até apresentar um laudo do psiquiatra, a família ir lá testar que realmente ele estava colocando a vida dele, de terceiros em risco, né? E nisso se perdeu um grande tempo e se motivou o próprio acolhido de que ele pode, né, depois que ele saísse dali, ele continuar, porque ele tem uma proteção, né? O direito de ir e vir me permite fazer. E hoje a pessoa pode, né? Eu ouço isso, né? Ela pode livremente usar droga na rua, a gente vê, a gente passa e vê. E como eu falei no começo, nós temos dois âmbitos, né, de pessoas em condições de ruas. Nós temos a migração, né, das pessoas que vêm e não conseguem o trabalho, mas a maioria acaba se tornando dependente químico, né, porque precisa de uma fuga, precisa de uma válvula de escape, porque nós não temos aí eu raciocinei, nós temos hoje ONGs, né, que leva aí o trabalho para a rua, uma sopa, uma coberta, mas e o serviço psicológico? Por que você está aqui? Por que você veio parar aqui? Né? E no começo, quando eu comecei a fazer esse trabalho, principalmente o de resgate, a maioria das reclamações que os familiares relatavam era não ter para onde recorrer, né? Recorria para o serviço público, ele leva para o hospital, fica 15 dias ou simplesmente toma uma injeção e vai para casa, né? E volta tudo novamente. De outro lado, a pessoa, né, que está naquela condição, ele acaba se acomodando, né? Cheguei a ouvir da pessoa ali, para que eu vou? Eu não preciso, me trazem comida, me trazem isso, me trazem aquilo, quando não tem, eu vou para o farol, vendo uma bala, né? Então, falta realmente, igual foi dito aí, né, hoje já está um pouco mais avançado com as novas leis, a última que o governo colocou aí, da internação por 90 dias, né? Falta mesmo uma pessoa que chame para si essa responsabilidade, tire muita burocracia que nós enfrentamos, né? Hoje está um pouco menor, mas ainda há, né? Eu, por exemplo, se eu estiver dentro da ambulância, o paciente começar a gritar, eu sou parado por uma viatura, eu tenho que apresentar minha documentação, autorização médica, né? Ele não pode ser levado para uma comunidade terapêutica, ele tem que ser levado para uma psiquiatria. Então a gente esbarra em muita burocracia que eu enfrentei no começo, né? E que até hoje
ainda tem essa demanda, mas de alguma forma a gente vem conseguindo trazer para o nosso lado as pessoas, né? E eu acredito que esse não é o primeiro debate que eu participo, né? Já participei em outros, essa multiplicação da mensagem, né, de que as pessoas que estão na rua são seres humanos que estão com problemas e que precisam, né, que alguém estenda a mão e traga para o seu lado, né? Porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós recebemos alguém na nossa unidade é trazer para o nosso lado, não é criticar o que ela está fazendo, né? É apoiar até mesmo o pensamento dela, para entender o que aconteceu com ela, por que ela foi, né, entrou nessa situação, por que ela está nessa situação. E aí sim começar uma transformação, uma mudança de comportamento para que ela não volte, né, a praticar o mesmo hábito, né? Ela não sinta na primeira dificuldade que aquele conforto ali, né, aparente para ela seja a melhor opção. Então, eu acredito que hoje, se a gente tiver, como foi dito aí, né, alguém que chame a responsabilidade para si, e no front a gente tenha aí um sistema psicológico para atendimento, lógico, os serviços sociais devem continuar atuando. Muitos deles, né, a gente vê que acaba não dando certo, o resultado muito baixo, mas se a gente investir, trazer o porquê, né, igual foi falado aí, né, esticar a mão para a pessoa e vem cá, o que aconteceu? Né? Vem comigo, me fala, né? Seja um dependente químico, um morador de rua, porque não tem realmente capacidade social de viver, e aí sim, com certeza a gente vai ter um resultado melhor. Mas eu acredito que temos muito a falar ainda. Ana, o tempo que você ficou frente da Secretaria, você relatou agora, acho que foi um recorte muito importante sobre essa questão da falta de liderança que possa puxar todo esse processo. A análise que a gente faz nesse comentário é que você tem uma visão muito sobre a gestão. Sem a liderança, todo o resto fica solto. E aí você não consegue fazer essa transversalidade que você falou agora. Sim. E o papel dos conselhos nisso tudo? Você está vendo da mesma forma, os conselhos também estão, de certa forma, acéfalos, não estão buscando acompanhar a política pública para cobrar indicadores mais claros, para, de uma certa forma, trazer uma participação social de maneira mais efetiva nesse processo? Então, os conselhos, eles nasceram na Constituição de 1988, né, que traz que traz a municipalização, a força da municipalização e a importância da participação popular. E os mecanismos são os conselhos vinculados às políticas públicas. Ou deveriam ser, pelo menos. É isso, mas eles surgem, né, como o grande instrumento que reúne representantes do poder público, representantes da sociedade civil, mas para discutir, debater e construir políticas públicas, né? Então, foi a intenção do legislador, quando coloca isto na Constituição Federal, era justamente na perspectiva, né, de tirar a discussão do âmbito do governo federal, do estadual e trazer para o município a importância da sociedade participar. Então, é fundamental a participação da sociedade. Porém, de novo, eu vou dizer, se o poder público não entender isto, morre, que é o que está acontecendo. Se o poder público não entender a importância de ter conselhos fortes, atuantes, legítimos, participando de verdade, trazendo as questões reais. Porque, meu Deus do céu, se eu sou gestor público, qual é o meu interesse? É resolver, trabalhar na perspectiva de identificar os problemas reais
e resolver, né? Buscar soluções. E quando eu falo resolver, não é resolver sozinho, jamais. É resolver em parceria. Se a sociedade civil está junto, quem vive lá no dia a dia as questões, o Márcio está dando um depoimento de alguém que viveu na pele a questão, se transformou e está trazendo o seu olhar para isso. Então, se a população quer ajudar, quer participar, o gestor que não consegue ver isso, desculpa, é incompetente, desculpa, porque assim, de novo, o que eu percebo, esse esvaziamento dos conselhos interessa a quem? Na minha opinião, interessa ao mau gestor. Ao gestor que não quer de verdade lidar com a questão, com os problemas. Não quer ser cobrado. Porque assim, eu tenho que me antecipar ao problema, eu tenho que ir atrás do problema, não fugir do problema. Meu Deus do céu, se eu não quero ser cobrada, eu não vou ser gestora. Então, eu tenho que... eu não consigo conceber um gestor que não vai atrás do problema. A gente tem que ir atrás. Quando você é gestor, você tem que ir atrás e buscar parcerias e buscar por quê? Qual que é o objetivo? Ou qual que é o objetivo das políticas públicas? É realmente você chegar no cidadão, nas suas necessidades reais e ir mudando, né, o cenário. Por isso que as políticas públicas vão passando por modificações ao longo do processo, a legislação vai mudando, porque as situações vão mudando também. Então, é uma pena, de novo... Os conselhos municipais, hoje eles estão praticamente obsoletos, né? Não sei, assim, o que eu chego até a pensar um pouco, assim, com a transformação que a gente vem vivendo, com a questão da tecnologia, da informação, né? Com a velocidade da informação. Os jovens, eles vêm com outra mentalidade, outro jeito de funcionar, outro jeito de pensar, com outra velocidade. Talvez os conselhos tenham que se transformar. Talvez isso tudo esteja nos dizendo, né, que novos mecanismos precisam surgir, de acordo com o que a gente está vivendo hoje. Né? Então, assim... É um pedaço da primeira resposta que você estava dando. São várias coisas, mas assim, até essa transformação... Eu penso que o poder público tem que aproveitar isso, tem que puxar isso, entendeu? Assim... E aí, Silvia, eu quero pegar o gancho nisso que ela está falando, porque a impressão que eu tenho, eu não sei a tua visão, quero ver a tua análise sobre isso, é que, como muita gente está buscando uma acomodação na área política para satisfazer os seus egos, as suas necessidades de poder, de autoafirmação, até mesmo de recurso, isso se transformou até num inimigo desta questão vocacional, que é o serviço social. Talvez, ao lado da educação, da atividade policial e da atividade médica, sejam talvez os 4 pilares vocacionados para a área humana. E quem não tem vocação para isso não vai conseguir fazer um bom trabalho, não importa o quanto seja bem remunerado. Não é? Alguém vai dizer para mim que vai abordar um cidadão que está na rua sujo, né, todo maltrapilho, e eu acho que aquilo ali é agradável. Não, é uma vocação. A pessoa realmente enxerga aquilo como uma missão de vida. E muita gente faz sem ganhar nada. Instituições religiosas fazem isso como uma missão espiritual. Então, e aí vai para a minha pergunta. Será que essa sede por ocupar espaço no poder também não está esmagando o espaço que deveria ser ocupado por pessoas decisivamente vocacionadas para essa função, mesmo para quem esteja num cargo de autoridade, como falou a Ana Mara? Ou você acha que isso não, Sérgio, não é verdade? Não, é verdade sim. Eu concordo com você, acho que pode ser esse um dos viés, né, da situação atual. Mas eu gostaria de fazer um adendo aqui, um comentário. Infelizmente, eu consigo enxergar um pouco o serviço público, ele se acomodou em relação a algumas ações que caberia a ele ser o direcionador, o parceiro, o mentor, enfim, ele se acomodou muito e passou as ONGs, as instituições assistenciais, religiosas, a assumir este papel sozinhos, dito
pelo próprio Márcio, a dificuldade, né, que ele encontrou e encontra de parceria, de aceitação com o serviço público, seja da polícia, seja o serviço público municipal, as críticas, as condenações, enfim, né, do serviço dele, daquilo que ele acredita, que ele faz. Né? Só que o que existe muito, infelizmente, é porque as pessoas confundem muito ainda, Sérgio, o que é assistência social e o que é assistencialismo. Então, eu acho que tem que mudar um pouco também, capacitando os conselhos, capacitando as ONGs, capacitando, eu diria, até os funcionários públicos, até quem faz os serviços nas ruas, né? Até quem trabalha na área da saúde, eles têm que ser capacitados, porque entre os próprios funcionários públicos existe o preconceito. Quando a população de rua chega dentro de uma unidade de saúde, muitas vezes ela é deixada de lado lá porque é população de rua. Não tem o mesmo trato que qualquer outro cidadão. E aí as ONGs, as instituições fazem esse trabalho de assistencialismo. Não é só levar, como o Márcio falou, não é só levar um cobertor, não é só levar uma comida, tem que conversar, tem que entender o que está acontecendo, o que levou, fazer aquele acolhimento, dar aquele amor. Então, assim, você está suprindo uma necessidade imediata, pontual ali, né? Esse tipo de assistência. Então, eu acho que os conselhos, eles teriam um dos trabalhos dele, começa a capacitar a sociedade. Não é a participação da sociedade, o conselho não é a sociedade atuando. Então, esta sociedade, ela tem que estar capacitada, ela tem que entender o que é a assistência, o que é o assistencialismo. E aí começar a cobrar, a trabalhar em cima disso, transformar esses serviços assistenciais em um serviço de assistência no geral, ver o ser humano como um todo. E aí, Sérgio, eu acho que a gente vai acabar inibindo um pouco, ou cortando um pouco, prevenindo um pouco esta questão dos interesses políticos em cima de uma situação, em cima de uma degradação, em cima de uma triste realidade. Porque do jeito que a Ana fala assim, né? O cara que está lá e tem que querer resolver. A gente sabe que ela não é nenhuma ingênua e ela sabe por que eles não resolvem. Mas é um ar da indignação que ela comenta aqui, que extrapola. Para mim é condição, né? Você ser gestor é isso, para isso que você está lá. Então não esteja. Pois é, então, o que eu acabei de dizer, é um pouco de desabafo. A Silvia fala da terceirização, né? E assim, desse cuidado, as equipes, elas além de serem capacitadas, elas precisam ser cuidadas o tempo todo, porque é um trabalho, e o Márcio provavelmente vai falar disso, o quanto as pessoas acabam adoecendo também durante esse trabalho, o quanto você precisa cuidar daqueles que cuidam. Perfeito. Então, assim, é tanta coisa, meu Deus. Não pode ser um lugar que você vai preencher com indicações políticas, meu Deus do céu. Um lugar que você tem que preencher com pessoas que gostem desse trabalho, pessoas que tenham condições, capacidade e que se disponham, que queiram fazer esse trabalho. Exatamente isso. Márcio, a gente tem pouco tempo agora, porque até para você ser um pouco mais conciso na tua resposta. Sim. Como é que conta um pouquinho sobre a tua relação então com o poder público, recurso, como é que você está operando hoje a tua clínica, onde que ela está, tenta dar para a gente uma resumida, como é que ela está, quantos acolhidos você tem hoje e se tem algum tipo de subvenção, como é que está esse processo? Então vamos lá, primeiro a gente precisa falar na verdade não é clínica, é uma comunidade terapêutica, né? Nós trabalhamos em cima do regime disciplinar 29 da Constituição para tratamento de dependentes químicos. Então existem comunidades e comunidades, aquelas que fazem recuperação e aquelas que fazem remunerações, que acabam denegrindo o nosso trabalho de quem faz realmente a recuperação, realmente se importa com a vida, né?
passou na pele, sentiu e sabe o que um pai, o que uma mãe sente, um marido, uma esposa, né? Eu sou terapeuta familiar, né? Converso com muitos familiares e é muito chocante o que a gente ouve, né? E muitas vezes vem em conflito até mesmo com o que o acolhido fala para a gente, né? E em relação ao poder público, eu também procurei inovar. Eu não fiquei sentado na minha cadeira, tentando passar somente aquilo que eu conheci, aprendi, que me mantém há 29 anos. O ano que vem eu faço 30 anos, que eu não coloco nenhum tipo de entorpecente ou álcool na minha boca e tenho uma qualidade de vida excelente. Sou avô, né? Tenho uma filha que é médica, né? Aliás, duas. E eu fui atrás, né? Fui atrás do gestor daqui da minha unidade, onde está a minha unidade, né? Fui atendido, fiz as minhas cobranças, né? Com as necessidades para que eu estivesse dentro, né? Do que eles pedem para mim poder fazer realmente o meu trabalho, né? O trabalho de acolher, né, esses invisíveis, mostrar que há uma vida pós as drogas, né, pós-rua, e devolver eles com serenidade, com amor, com carinho, né, para a sociedade. E hoje, muitas vezes, eu recebo, sou surpreendido por famílias e por ex-acolhidos me mostrando aonde eles chegaram, né? O meu trabalho ele é feito de uma forma consistente e verdadeira na recuperação do cidadão, do ser humano, da pessoa, né? Então, foi muito feliz esse debate. A Silvia falou ali, foi muito feliz o que ela falou sobre a importância, né, do envolvimento, onde o poder público está começando, está vendo que a iniciativa privada está fazendo, então deixem eles fazerem, né? A gente vai fazendo aqui quando for, né, necessário. E a gente está fazendo a nossa parte da melhor maneira, nosso resultado é muito bom. Nós fizemos um levantamento ano passado e nós tivemos 86% de aproveitamento na nossa unidade, e isso não tem nada que pague isso, né? É isso. Você está falando de 86% de aproveitamento, as pessoas que passam pela tua clínica, no sentido de que elas não são reincidentes. Sim. É isso? Tem se mantido firme, não voltaram para as ruas, estão trabalhando, são pessoas produtivas da sociedade. E você tem algum tipo de subvenção hoje? Tem algum auxílio do poder público? Como é que está isso? Nenhum auxílio. A minha receita é muito enxuta, né? Se algumas pessoas aí acham que a unidade terapêutica que realmente faz tratamento, ela praticamente é um serviço social sem remuneração, né? Eu almoço dentro da unidade, eu janto dentro da unidade, o meu filho de 7 anos participa junto com os alunos lá, agora que ele está de férias, ele participa, ele está ali. E ele está levando a esperança, né? O pai que está ali, ele vê, ele lembra do seu filho, né? Mas nós não recebemos apoio nenhum, né? E pelo contrário, tentamos manter uma receita baixa para que nós possamos atrair mais pessoas, né? Para essa nova condição de vida, e essas pessoas se tornem multiplicadoras dessa mensagem que há vida, né, após as ruas, após as drogas, né, que dá para continuar, né, e ser alguém,
né? Mas subir a gente não tem. A gente tem alguns programas que o governo lançou, mas a burocracia para alcançar é muito grande. É muito grande. Então, vai no braço mesmo, vai na boa vontade, na fé e no amor. Ana, o que você, indo para o final agora, pode, sei lá, transmitir de mensagem em relação ao que foi falado aqui hoje, o teu olhar sobre isso no futuro, do que nós estamos discutindo, uma mensagem de otimismo? Eu acho, Sérgio, que essa iniciativa, né, de fazer esse debate, não tem outra forma, né? Assim, é um tema, como a gente disse aqui, complexo, precisa ser muito falado, discutido, visto, tratado. Então, ele é isso, eu acho que é esse caminho, e sensibilizar, eu acho que acima de tudo o poder público, né, para que ele se aproprie do tema e seja aí uma liderança importante na condução desta política. Não é que o poder público resolva a questão sozinho, de jeito nenhum, mas que seja o grande maestro desse tema, que é tão importante para todos nós, porque não é possível, né, assim, cada um de nós ficar em paz vendo uma pessoa morando na rua. Isso não né, assim, é tão chocante, Concordo. É tão horrível. E assim, a gente vai vendo que as pessoas vão preferindo não olhar. Então é aquela coisa, vão virando invisíveis mesmo, porque entrar em contato com isso também, para cada um de nós, é doloroso. Então, assim, né, aquela chamada do eu vejo você, eu vejo você. Então, vamos começar a ver a essência de cada uma dessas pessoas, né? Começando pela nossa. Vamos buscar a nossa essência e ajudar cada ser humano a encontrar a sua essência, que é para isso que a gente está aqui no planeta Terra, né? Sim. Né, Silvia? Eu acho que esse ponto de partida nosso, de começar a discutir aqui no Protagonismo Cidadão, talvez seja essa questão, né, colocada pela Ana Mara e pelo próprio Márcio, de que esse problema não é só do poder público, muito embora ele seja imprescindível, essa liderança, mas ele é um problema nosso, ele está nos afetando todo dia, não só como cidadãos urbanos, mas como alma humana, né, que está vivendo aqui e que de alguma forma precisa evoluir também, né, com consciência, né? Então, eu acho que esse ponto de partida a gente tem que começar. A gente não falou muito de soluções, a gente falou muito genericamente, mas eu acho que esse ponto de partida sobre, será que isso não é problema meu também? O que eu posso fazer para ajudar? Talvez seja por aí, né? Eu ia falar isso mesmo. Eu acho que é extremamente importante essa discussão, esse ponto de partida, para que possamos, né, multiplicar este interesse, né? Essa interesse. Visão da sociedade, este eu te vejo, né, da sociedade em relação a este tema que é tão complexo. E eu volto a falar, na minha apresentação, eu volto a falar aqui, a nossa cidade, ela tem um potencial muito grande para ter um belíssimo trabalho em relação a isso. Nós renovamos em muitas coisas, né? Muitas coisas. Sim. Nós temos muitas coisas na nossa cidade. Nós temos um belíssimo turismo, nós temos uma belíssima área livre, nós temos condições e capacidades para um trabalho ambiental de qualidade, nós temos estrutura dentro da saúde que precisam ser retomadas para que se possa ter um trabalho de melhor qualidade, mais efetivo para esta população. Basta ter um pouco mais de interesse e um olhar diferenciado do poder público para isso. Mas nós temos toda uma sociedade que tem este assistencialismo dentro de si. A nossa cidade é a terra da caridade. Então, vamos usar isso de uma forma em que a gente consiga trazer melhores resultados para essa população. E aí eu acho que todos nós, seres humanos, todos nós que temos a humanização como carro-chefe da nossa vida, vamos ser mais felizes. Então, eu acho que oferecer isso não tem preço. Muito bom. Fechar com uma mensagem de otimismo, né, Márcio? A gente vai propor, como eu te falei, um grupo
de trabalho para conhecer, não tem data, isso a gente vai conversar com a nossa comunidade aqui de protagonistas para visitar a tua comunidade, mas eu vejo assim muito interessante realmente essa rede de comunidades. Vocês se conhecem, já tem um trabalho que eu tive também a chance de conhecer, uma central. É uma central que recepciona pessoas que estão em busca de ajuda. Primeiro eles fazem um atendimento à distância, como se fosse um CVV, e depois orientam as pessoas que existem comunidades terapêuticas que são privadas, recebem um pagamento, mas é um valor que, convenhamos, apesar de ser um valor muito acima do que as pessoas podem pagar, um valor muito abaixo do que deveria ser. Isso aí precisa ser divulgado, né? Eles ficam lá 4 refeições, ficam abrigados, como se fosse realmente estivesse num hotel, né? Vamos comparar, né? Então, acho que fortalecer essa rede, essa federação de comunidades é importantíssimo até para poder superar essas burocracias. Márcio, suas considerações finais, por favor. Bom, olha, é um tema que tem, como foi dito, né, muito a ser explorado, né? Eu acho que é uma semente que está nascendo. A minha comunidade está de portas abertas, né, para quem quiser conhecer o nosso trabalho. Nós temos, inclusive, né, uma inovação. Nós temos um grupo que é onde os familiares assistem em tempo real, por fotografia, né, as atividades, né? Inclusive, eu coloquei o gestor da cidade para que ele participasse, né, para que ele veja a dificuldade que é, né? E sim, nós precisamos discutir mais o prefeito sobre de lá esse está assunto no grupo. E deixo aqui a minha gratidão por poder participar, né? E fico à disposição para qualquer momento aí, se precisar. Muito obrigado. Maravilha. Estamos chegando no final, então eu quero agradecer a participação da Ana Mara Simões, psicóloga, advogada, também ex-secretária de Assistência Social em Santos. Ana Mara, muito obrigado pela tua participação. Espero que você possa vir contribuir conosco em outros programas, porque foi muito enriquecedor. Eu agradeço, Sérgio. Agradeço. Boa noite a todos. E a Silvia Valério, que também é assistente social, já foi também funcionária da prefeitura, da mesma secretaria que a Ana Mara foi secretária, também atuou na área da saúde. Silvia, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite, eu estou à disposição sempre que precisar, Sérgio. É um assunto que me interessa muito e que está nas minhas veias, corre no meu sangue. Vamos embora, vamos trabalhar então. E o Márcio Moura, da comunidade Renovar Vidas. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, boa noite. E a você que nos acompanhou em mais um Protagonismo Regional em Debate, que tratou no tema desta semana sobre as vidas invisíveis, né? O submundo das ruas e as vidas invisíveis. Espero que tenha gostado do nosso programa. Curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos e até a próxima semana.